agora eu converso com o Dr. Alexandre Sevilha, que é da clínica Sevilha Odontologia Especializada. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo em ordem. Um prazer estar aqui, Roseli. Obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. E no programa de hoje nós vamos falar sobre implantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre implantes, que é uma das minhas especialidades, né? Uma das áreas que eu trabalho lá na clínica. Então, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente em que situação que a pessoa pode fazer um implante. Ele é assim, eu sou especialista, né, na área de implante e na área de periodontia, que é uma área de cirurgia gengival. Em que situações que a pessoa pode fazer um implante? Toda vez que ela perdeu um dente. O implante, o que é um implante? É uma raiz artificial feita de titânio, um pininho de titânio que a gente vai colocar para substituir a raiz do dente, daquele dente que foi perdido. Então pode ser usada para substituir um dente, como se a pessoa caiu, às vezes bateu, perdeu um dente, às vezes a pessoa perdeu vários dentes do mesmo lado, ou então aquela pessoa que perdeu todos os dentes da boca. Então o implante ele pode ser feito em qualquer uma dessas situações. Toda vez que o paciente tem a ausência de um dente, a gente pode estar fazendo um implante. Vai depender muito do que? Antes de fazer o implante, a gente tem que fazer uma radiografia ou uma tomografia, um exame de imagem para a gente poder avaliar a condição de osso do paciente. Se ele tem bastante osso, a altura do osso e a espessura do mesmo. Até para a gente poder calcular o tamanho do implante. Porque o implante ele é um pininho, né, de titânio, como eu te falei. Então, assim, tem a altura dele é variável, o diâmetro dele é variável. Então, assim, para a gente poder planejar certinho o caso. E com relação a qualquer pessoa, por exemplo, uma pessoa de mais idade ou uma criança que mesmo que já tenha perdido seu dentinho de leite, já está com o seu dente definitivo, recomenda-se também nesse caso fazer um implante? Crianças muito pequenas que ainda não cessaram o seu crescimento ósseo, a gente procura evitar, a gente procura manter o dente de alguma outra forma, com um provisório, uma prótese, para depois estar fazendo o implante, né? Agora sim, tem idade limite para fazer o implante? Não, eu já atendi pacientes de 78 anos, de 80 anos que estão fazendo o implante, que querem mudar de vida, não aguentam mais ficar naquela prótese solta, não comer direito, então eles estão querendo fazer. Não tem idade limite para fazer de maneira alguma. Qualquer pessoa que perdeu pode estar fazendo o implante. Com relação a algum problema de saúde que a pessoa tenha, por exemplo, diabetes, que a gente sabe que exige bastante cuidado, né? E também os problemas cardíacos. É assim, sempre que a pessoa chega lá no consultório, lá na minha clínica ou em qualquer outra clínica, é sempre prudente a gente avaliar a condição sistêmica, a condição de saúde geral do paciente. Então, quando o paciente chega para mim, o que eu costumo fazer? A gente costuma pedir, primeiramente, a radiografia, a tomografia, para ver se tem essa condição de osso. Então verificamos que tem, vai dar para fazer tranquilo. Então, eu costumo sempre pedir, eu encaminho o paciente para um médico. Às vezes ele já tem um médico, um cardiologista, então a gente encaminha o paciente para ver como que está a saúde geral. A pressão dele, se está boa, se ele está fazendo algum outro tratamento, se ele está tomando alguma medicação. E a gente sempre pede também um exame de sangue para ver como é que está. Isso, exatamente. A diabetes e também uma coisa extremamente importante durante a cirurgia, que é a coagulação. Que é aquele paciente que você faz um cortezinho, aquele tempo que a pessoa volta para estancar o sangue. Porque se tiver algum problema, pode dar problema durante a cirurgia. Entendeu? Então todos esses cuidados a gente tem que ter antes de fazer a cirurgia, porque a cirurgia do implante não é uma cirurgia emergencial que precisa ser feita de imediato, é uma coisa que assim, que eu sempre aprendi, eu trago isso comigo desde a especialização, desde quando eu trabalhava com excelentes profissionais, é assim, metade é planejamento, aí a outra metade é a execução do tratamento. Então sempre que a gente for fazer, pede a tomografia, conversa com o paciente, explica o tratamento, pede um exame de sangue, aí depois a gente vai fazer o tratamento em si. Você falou da diabetes. O grande problema da diabetes, o paciente que tem aquela diabetes, que não controla, que não faz uso de medicação, que às vezes não sabe que tem. Então, por isso que a gente sempre pede esse exame. Qual que é o grande problema do paciente diabético? A cicatrização. Então, a cicatrização, geralmente, do paciente diabético, ela é retardada, ela é bem atrasada, demora para fazer. Então, assim, a gente faz cirurgia em paciente que está com a diabetes alta? Não, preferível que não.
encaminha ele para o endocrinologista, faz um exame de sangue, vê como é que tá, controlou, tá tomando a medicação, aí depois a gente faz esse tratamento com implantes. Paciente que tem problema cardíaco, geralmente assim, vai no cardiologista, o cardiologista autorizou, tá tudo em ordem, tá tomando, qual que é o problema cardíaco que ele tem? Primeira coisa também que a gente tem que ver. Geralmente a pressão alta, que atinge todo mundo, mas assim, sempre antes da cirurgia, a gente afere a pressão para ver como é que tá. Tá tudo em ordem, não tem problema nenhum. Mas eu sempre gosto, em todos os casos, seja diabetes, seja pressão alta, seja qualquer outro problema sistêmico que o paciente tenha, encaminhar para o médico para depois a gente fazer a cirurgia. Porque é uma cirurgia que não tem pressa e é importantíssimo fazer o planejamento. Quando se planeja certo, evita-se todos os problemas possíveis. Com relação a uma pessoa que pode até não ter um problema cardíaco aparente, mas você recomenda fazer aquele teste cirúrgico ou risco cirúrgico? Que às vezes tem pequenas cirurgias que às vezes a pessoa é obrigada a fazer, né? Mas no caso do implante também há essa Por isso eu sempre encaminho para o médico. Entendi. O médico me autorizando, aí eu fico mais tranquilo para fazer as cirurgias. Né? Então depende não só de você, mas também de um profissional. Vai depender da conversa. Primeiro você tem que sentir o paciente, como é que ele está. A gente analisa o paciente da hora que ele entra no consultório, entendeu? Então às vezes, esse dia entrou um senhor bem magrelinho, assim, tal. Na hora eu já perguntei, o que aconteceu? Qual é o problema? Ele falou, eu tive câncer há uns tempos atrás. Então você já percebe, você já faz essa análise antes do paciente sentar na sua cadeira. Mas assim, todo paciente faz o exame de sangue, encaminha para o médico para não ter problema nenhum depois. Doutor Alexandre, explica para a gente então como que funciona o implante. Certo. Zeli, eu trouxe um modelinho aqui para gente, só para ilustrar para a gente como é que funciona o implante, o que é um implante. Então aqui, gente, vocês estão vendo, é um dente natural, é um molar. Desse outro lado aqui, ó, esse dente aqui, ó, que eu vou apontar com a caneta, a gente está vendo um pré-molar. Isso aqui no meio é um implante. Tá? Eu vou tirar a prótese aqui de cima dele para vocês conseguirem ver. Isso é um implante. Eu vou fazer uma comparação para que vocês entendam bem assim, de maneira bem simples. Um implante é como se fosse uma bucha. Sabe quando a gente vai colocar um quadro na parede, a gente faz um furinho, põe a bucha e rosqueia o que a gente quer em cima. Tá? Então assim, ó, isso aqui, ele é um parafusinho. Tá? Quando eu falei que a gente faz aquele exame de imagem, é para ver essa altura de osso aqui que eu tenho. E eu quero ver também se eu tenho a espessura de osso necessária para a gente colocar um implante. Então, o implante é essa pecinha de titânio. Posso e ela um pouco? Pode. Você falou que vocês fazem os exames para saber a espessura do osso. E caso a pessoa não tenha osso suficiente? Caso ela não tenha o osso, aí a gente tem que fazer um procedimento de enxerto ósseo. Aí a gente pode usar um osso particulado ou um osso do próprio paciente. A gente tem algumas regiões que a gente tira, pode ser na região do mento, de área retromolar, várias outras regiões a gente pega e coloca naquela área desejada. Para quê? Para a gente ganhar tanto em altura ou espessura para depois estar fazendo o implante. Voltando aqui no implante. Então a gente coloca, tá, esse pininho aqui. Geralmente são divididos em duas etapas. Tá? A primeira, que é a parte da colocação do pino, e depois a parte que é a colocação da prótese sobre o implante, que é uma prótese que vai ser encaixada ali em cima. Tá? Então essa prótese, gente, a gente procura fazer de acordo com a anatomia dos dentes aqui. Tá? Então eu vou virar para vocês verem assim, para dar um aspecto natural, para não parecer que é um implante. Tá? Esse aqui é um modelinho que eu costumo usar bastante para os pacientes, para que eles possam entender de maneira bem legal o que é um implante. É isso. Então, é essa pecinha de titânio que a gente coloca e em cima a gente vai colocar a prótese. Tem outro modelinho aqui que eu trouxe para vocês, para ilustrar um pouquinho, que é assim, ó, aquela ali no caso da pessoa ter perdido um dente. Esse outro aqui, ó, é no caso da pessoa ter perdido todos os dentes na parte de baixo. Sim. Então, eu vou tirar a prótese aqui em cima, e eu vou mostrar para vocês que isso aqui é como se fosse o osso de uma pessoa, tá? E aqui nós temos uns implantes mesmo, que eles são desse tamanho aqui, ó. Temos 5 implantes aqui na parte de baixo. Digamos que a pessoa perdeu todos os dentes na parte de baixo, tá? Então isso aqui está imitando a mandíbula da pessoa. Então a gente colocou 5 implantes e aqui em cima a gente coloca essa prótese, ó. Que é uma prótese, como se fosse uma dentadura, uma prótese feita de resina, extremamente
muito boa, de excelente qualidade, e aqui embaixo ela tem essa barra. Essa barra, ela vai encaixar perfeitamente sobre a estrutura dos implantes. E essa barra ela vai ficar fixa. Aqui atrás a gente coloca um parafusinho, tá? Para segurar ela, para que ela fique fixa e não tenha nenhum problema. Fique firme, né, doutor? Exatamente. Então essa aqui, para quem no caso da pessoa ter perdido todos os dentes, e aquela outra ali, no caso da pessoa que perdeu um dente só. Entendo. Doutor, para aquelas pessoas que já perderam os dentes há bastante tempo, mesmo assim elas conseguem fazer o implante? Conseguem fazer. Novamente, fazer um exame, ver se tem osso e aí a gente consegue realizar. Você perguntou do processo, como que é feito? Muito simples. A gente pega, faz uma anestesia local. É tudo feito lá no consultório, lá na clínica. Isso. Uma anestesia local, como se fosse uma anestesia. Quem já tomou anestesia no dentista, sabe? Como se fosse uma restauração, alguma coisa. Anestesia local, a gente faz um cortezinho mínimo na gengiva, super tranquilo. Faz um furinho no osso, coloca o implante e dá um pontinho. É só isso. Geralmente a gente faz o exame antes, vê se está tudo em ordem. Dá uma medicação pré-operatória para o paciente, né, para o paciente, exatamente. Dá um analgésico para a pessoa, assim, a hora que passar a anestesia, a pessoa já não está com dor. Porque o grande medo hoje, doutor, vai doer. Vai doer. Entendeu? O paciente às vezes não pergunta nem o preço, ele pergunta, vai doer? Vai doer. Né? Esse é o grande medo. E eu também, se eu tivesse que sentar lá fazer um implante, a gente fica com medo. É claro que a gente fica receoso. Vai mexer, ainda mais um procedimento, às vezes, doutor, vai colocar 5 implantes de uma vez na minha boca? Mas é tranquilo. Mas é comum fazer os 5 de uma vez, igual nesse caso que com certeza. É até melhor, né? Abre, todos faz os 5, às vezes já molda e às vezes a gente já consegue colocar a prótese dentro de 2, 3 dias, a gente já consegue estar com a prótese pronta. Eu imagino que seja muito gratificante, né? Com certeza. Ver a pessoa sair da sua clínica. O mais gostoso é quando o paciente sai de lá feliz. Que ele sai, doutor, ficou legal. Que a gente devolve um sorriso para a pessoa, a gente devolve a pessoa às vezes usou prótese muito tempo, aquela prótese que fica sambando na boca, que não para, aí a gente faz esse tratamento, a pessoa sai sorrindo de lá. Doutor, voltei a ir no baile. Doutor, tô comendo melhor. Tem uns pacientes que até com minha autoestima está melhor, entendeu? Melhora de maneira geral o quadro do paciente. Tá certo. Doutor, nós vamos agora para um rápido intervalo, vamos para os nossos apoiadores e na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto e também sobre carga imediata. Jóia. Tá certo? A gente volta rapidinho.